Olha, pessoal, você sabe que a gente já está no carnaval, né? Eu acho que você percebeu, já tem umas 2 semanas mais ou menos que o Brasil está no carnaval e todo final de semana são os blocos que saem nas principais capitais, nas principais cidades. Esse último final de semana agora, aqui em São Paulo, uma série de blocos saíram, tanto no sábado quanto no domingo. Alguns deles foram blocos gigantescos e esse aí que você está observando, ele saiu na região central de São Paulo, na Rua da Consolação, e teve confusão. Foi muita gente para esse bloco, foi o bloco do DJ Calvin Harris. Ele juntou gente demais, porque na verdade foram públicos de 2 blocos que saíram mais ou menos um depois do outro, que acabaram ocupando o mesmo espaço. Aí teve gente que teve empurra-empurra, teve grade caindo, teve gente passando mal. E o Ministério Público de São Paulo anunciou hoje que vai analisar e vai investigar a superlotação dos blocos de carnaval, esse caso que aconteceu. Você está vendo aí pessoas pulando as grades para tentar escapar dessa superlotação. As pessoas estavam sendo prensadas ali às grades de isolamento e tiveram que pular a grade, chegaram a derrubar a grade para conseguir abrir um pouco mais de espaço para sair do sufoco que estavam ali. O Ministério Público vai investigar o que aconteceu e acontece que a Prefeitura de São Paulo foi alertada antes sobre os riscos de uma superlotação. Uma das pessoas que alertaram a Prefeitura foi a vereadora Marina Bragante, que é da Rede e que está conosco aqui e pode falar um pouco sobre o que aconteceu ontem e sobre os alertas que foram dados à Prefeitura. Vereadora, boa tarde, obrigado por nos atender. Oi, boa tarde. Obrigada a vocês por dar a oportunidade da gente falar sobre a cidade. Tem que debater, né, o que está acontecendo e que cidade a gente quer. Então, agradeço a oportunidade também de estar aqui. Queria que a senhora falasse sobre os alertas que a senhora deu em relação a essa superlotação. Bom, a gente tem acompanhado o Carnaval desde o ano passado, quando eu entrei na Câmara. Esse é um tema que para mim é bastante relevante. E aí esse ano a gente acompanhou e foi chamada a atenção pelo pessoal do Baixo Augusta, falando: olha, a gente está preocupado com o que vai acontecer aqui. Eles têm 17 anos de experiência, né? Portanto, sabem aonde eles estão entrando. E aí eu fiz primeiro uma ligação para as prefeituras: olha, só para entender qual é a possibilidade da gente pensar. Eles falaram: não, a gente está tranquilo, a gente está super organizado. E daí eu falei: então eu vou mandar um ofício para registrar, porque eu realmente acho que a gente está construindo uma bomba relógio. Assim. Eram 2 blocos, né? 2 blocos muito grandes, de públicos diferentes, em horários muito, muito próximos. Enfim, a expectativa era justamente que a gente não ia conseguir dar conta da segurança. Então, o ofício era indicando a preocupação e também pedindo para entender melhor como é que a prefeitura estava organizada nesse processo. Dani. Vereadora, obrigada pela participação aqui no UOL News. Tem uma questão que é a seguinte, né? A prefeitura foi alertada pelos próprios organizadores também, né? De que não daria certo. E mais, a prefeitura sabe, exatamente porque o prefeito foi reeleito, que não é de hoje que o bloco Baixo Augusta coloca 1,5 milhão de pessoas na rua. É o maior bloco, ou um dos maiores blocos consolidados na cidade de São Paulo há mais de uma década. Por óbvio, quando você coloca uma atração internacional que vem tocar de graça, né? A atração atrasa e isso não foi programado. Você estabelece horário e multa para que o bloco tradicional da cidade, se ele não sair no horário que ele tem de sair, ele paga uma multa para a prefeitura. E o blocão bonitão bancado pelo patrocinador com o Internacional, que atrasou, o que acontece com ele? A minha questão é entender um pouco se faz sentido a crítica dos organizadores do Carnaval Tradicional, porque teve bloco que não conseguiu sair esse ano. Blocos que há muitos anos saem em São Paulo e não conseguiu sair esse ano por falta de dinheiro, falta de patrocínio. Queria entender se a senhora endossa a ideia ou a crítica ou a reflexão de que podem estar desmontando mesmo o Carnaval de Rua de São Paulo, tal qual ele se reestruturou nos últimos anos. Olha, Dani, eu fui
procurada por vários blocos. Depois do que aconteceu ontem e antes também, a gente já tinha conversando com vários blocos e cada um deles traz uma preocupação diferente com o resultado final do nosso carnaval, né? Seja os blocos pequenos e médios com a dificuldade de ter patrocínio e aí com uma leitura que esse edital com um grande patrocinador que acaba perdendo, os pequenos e os médios perdem a possibilidade de conquistar patrocínio e faz diferença para o bloco poder sair de forma decente, organizada, com banheiro, com um som que efetivamente chegue a todo mundo, o patrocínio. Então, essa é uma reclamação. Os grandes blocos também tiveram uma dificuldade de interlocução com a prefeitura e o que eu acho é que a gente, de fato, está enfrentando uma visão de cidade que é muito diferente do que a gente construiu no carnaval, né? Essa visão de cidade dos mega blocos, do maior carnaval, do muito grande e que para isso necessariamente a gente precisa de outras atrações, não pode simplesmente olhar para as nossas e falar, nossa, isso aqui entrega um carnaval incrível. Como é que a gente organiza aqui? E óbvio que uma ou outra atração é bem-vinda, mas ela não pode ser a prioridade, porque o carnaval, ele de fato é a expressão da nossa cultura popular, né? Do que foi construído aqui na cidade. Então, eu de fato acho que a gente está num momento crítico para pensar o carnaval para os próximos anos e para isso a gente precisa melhorar muito a interlocução entre os blocos, sejam os pequenos, os médios, os grandes, os megas, a prefeitura e para isso também a transparência é muito importante, né? Da gente saber o que está acontecendo, a gente ter tempo para organizar. Então, eu realmente concordo com os blocos que a gente está num momento importante de cuidado com o nosso carnaval. A gente só para avisar o pessoal que a gente pediu um posicionamento para a prefeitura, continuamos aguardando, o espaço está aberto. Aqui na matéria que foi publicada pelo UOL, a prefeitura disse ter acionado um plano de contingência, mas não respondeu as perguntas sobre os motivos de ter autorizado 2 desfiles de blocos tão grandes na mesma data, nem sobre possíveis falhas que causaram o problema. O prefeito Ricardo Nunes deu algumas entrevistas ontem, dizendo que achou que foi um sucesso, porque não houve grandes ocorrências de pessoas que tenham sido atendidas aí pelo serviço médico, nem questões envolvendo qualquer tipo de violência. Até aqui no nosso YouTube tinha gente perguntando se teve briga. Não teve briga, as pessoas estavam tentando sair do sufoco, sair da superlotação. Tem uma imagem ali que parece que é uma briga, mas não é, são as pessoas pulando a grade para sair do sufoco. E já tinha acontecido na véspera, essa imagem que eu tô me referindo aí, são as pessoas pulando a grade para sair ali do aperto. E já tinha acontecido na véspera o bloco da Ivete Sangalo, que foi na região do Ibirapuera, numa área muito mais ampla do que essa da Consolação. O bloco da Ivete Sangalo teve que ficar 40 minutos sem tocar, com a Ivete Sangalo orientando as pessoas, porque a lotação estava demais e as pessoas precisavam avançar para o bloco poder avançar também e para ninguém se machucar. Aparentemente, vereadora, a prefeitura teve mais sorte que juízo dessa vez. Pois Mauro, sabe que eu fico pensando que a gente teve uma sorte, inclusive, com o tempo, né? Porque se tivesse um calor e um sol daqueles que a gente tem vivido nesse verão, ia ter muita gente passando mal, assim. Tava muito quente, eu tava lá ontem, tava muito quente. Então, de fato, acho que foi sorte. Acho que tem um outro ponto importante para a gente refletir, que você trouxe o da Ivete, né? Foram 2 megablocos, uma novidade importante, né? Assim, para a cidade, para a cena do Carnaval da cidade, e foram um depois do outro, assim, não deu nem tempo de, putz, vamos aprender com um, depois a gente faz o outro na outra semana ou no pós, sabe? Tem uma organização da vida da cidade, de como a gente aprende a lidar com tanta gente. E eu sei, quando eu falo aprende, eu sei que a Espetures tem experiência, né? Tem feito muitos eventos, mas o Carnaval não é um show parado, né? Ele anda, é outra lógica de organização, e acho que a gente deu como cidade um salto muito grande e acabou contando mais com a sorte mesmo. Eu vou só fazer um rápido intervalo para você que nos acompanha pela TV a cabo. O All News volta já. E a gente segue aqui pela internet. De novo, registrando, não tivemos nenhuma ocorrência grave, isso é verdade,
mas as imagens que a gente vê pedem, como disse a vereadora Marina Bragante, que está nos atendendo, pedem uma reflexão. Sakamoto. Vereadora, boa tarde, obrigado aqui pela presença. Tem um ponto, né? Porque é o seguinte, desculpa a sinceridade, mas ou é má fé ou é estupidez, na verdade. Porque o que acontece com relação a isso? Ou colocar 2 megablocos na mesma avenida, ou a pessoa, quem fez a avaliação é muito ruim de São Paulo, é muito ruim, não sabe o que é o carnaval, não sabe o que é a consolação, não sabe o que é um ser humano, né? Então começa por aí. Ou má fé. E aí a pergunta é a seguinte, porque estava circulando logo depois uma desconfiança, conversei com algumas pessoas, porque é o seguinte, existe um grupo de pessoas que tenta afastar o carnaval da consolação há um bom tempo. Quer afastar o carnaval, quer dificultar, inclusive como você mesmo falou, a vida de quem está saindo de bloco está difícil. Tem muita gente que acaba tendo negado por uma série de razões que esbarram, inclusive, em questões políticas, etc. Isso aqui, na sua avaliação, foi só incompetência mesmo ou pode ter sido para criar um fato e a partir do ano que vem o pessoal vem com uma história do tipo Consolação, aquela região, não dá para ter bloco? Nossa, Sakamoto, eu não sei, porque essa discussão sobre os blocos nas cidades, elas acontecem em vários territórios, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve, agora não me lembro quem que tinha sugerido, mas acho que talvez a polícia ou o CT sugerindo que os blocos de Pinheiros acontecessem na Marginal e não na cidade, ali no bairro. Que é uma discussão também que vai e volta com muita frequência. Então, eu não sei se a prefeitura arriscaria tanto para uma discussão que ela não é tão difícil de ser feita na cidade, porque ainda tem gente que não gosta de carnaval e, de fato, o carnaval cresceu muito. Então, tem um cuidado aqui na relação entre aqueles que curtem o carnaval, que entendem essa manifestação popular, mesmo que você não queira ir, mas você entende que ela faz parte da nossa cultura e da nossa cidade, e aqueles que são mais resistentes. Eu não acho que esse risco que a gente correu como cidade entra no cálculo do vamos tirar da consolação. Espero estar certa, na verdade. Vereadora, a senhora acha que ainda tem espaço para um diálogo com a prefeitura, pensando, porque a gente tem mais 2 finais de semana de blocos em São Paulo, né? Tem todo o carnaval e tem o outro final de semana, que é o pós-carnaval. A senhora acha que ainda tem espaço? Eu vou só pedir licença para esperar que o pessoal que está na TV a cabo vai voltar, aí eu refaço a pergunta e todo mundo ouve a resposta. Estamos de volta também com você que nos acompanha pela TV a cabo. Vereadora, eu perguntava o seguinte, a gente ainda tem mais todo o carnaval e ainda tem o pós-carnaval, que é o final de semana seguinte. A senhora acha que ainda tem algum espaço para um diálogo com a prefeitura para melhorar a prevenção, para que não haja esse episódio de superlotação outra vez e, enfim, que dê mais conforto às pessoas que vão aos blocos e principalmente que dê mais segurança para as pessoas que vão aos blocos? Eu quero crer que fazer a gestão de uma cidade tão complexa como São Paulo é primordial que a gente estabeleça diálogos e que se a gente não tem muita gente querendo fazer. Então, eu acho mesmo que é possível a gente continuar conversando com a prefeitura. Eu acho que a gente, olhando o carnaval, não correremos o mesmo risco, porque a gente não tem 2 megablocos dessa forma. Mas ainda assim, essa é uma semana, então, que vai ser importante para se debruçar e pensar como é que a gente cuida do que está por vir, porque o que está por vir, além de fazer parte da nossa história como cidade, é também, e prioritariamente, o cuidado com as pessoas que vêm, né? As pessoas que moram aqui, que constroem e trabalham o ano inteiro para ter um carnaval gostoso, para treinar o carnaval, para se cuidar. E aquelas pessoas que vêm para São Paulo para conhecer, porque o nosso carnaval ele foi crescendo e sendo reconhecido no país inteiro e está no mundo exatamente por causa dos blocos de São Paulo, né, que foram se organizando. Então, é importante que a gente tenha espaço para pensar o carnaval, que começa aí a partir de sexta-feira, e aí tem o pós-carnaval, tanto nesse processo de organização dos blocos, de um cuidado mesmo. A cidade precisa cuidar das pessoas que aqui estão, um cuidado com quem está se divertindo, e aí, obviamente, também não posso deixar de dizer um cuidado com a gestão de resíduos dessa festa
que é na rua e que precisa ter um cuidado tanto com as catadoras, com os catadores, mas também com a cidade no pós. Dani Sakamoto, tem mais alguma pergunta? Eu queria entender o que a senhora acha que dá para ser feito para o ano que vem. Perfeito. O que eu acho que a gente precisa conseguir fazer é essa conversa acontecer ao longo do ano. E esse ano que passou, a gente até teve uma frente parlamentar com a vereadora Silvia, da bancada feminista, começou olhando para os blocos, e daí, logo que passou o carnaval, ela deu uma esfriada. A gente se organizou em GPs para manter essa conversa e deu uma esfriada. Eu acho que o que aconteceu ontem nos mostra que não é possível esfriar. A gente precisa manter essa conversa e conseguir separar o que a gente está... Quando a gente está falando de pequenos e médios blocos, qual é o desafio? Quando a gente está falando dos mega blocos, qual é o desafio? Como é que a gente organiza isso tudo nesses poucos dias que são o carnaval? E como é que a gente garante que a prefeitura esteja próxima da população, né? Quando muda a gestão da Secretaria de Cultura para a Secretaria de Governo com a Escritures, tem um recado para a gente, porque o carnaval sai da Secretaria de Cultura, ou seja, não é mais entendido como esta política pública e entra em eventos. E aqui eu acho que é onde a gente está enfrentando uma divergência, né, entre o que acontecia e o que está sendo proposto. E acho que ali a gente conversar, a gente está entrando no MP para garantir mais transparência e participação social, entendendo que elas não são o ponto que pode resolver, mas elas são fundamentais para a gente garantir que todos os envolvidos estejam cientes do que está acontecendo e tenham um projeto comum para a gente cuidar da cidade e do nosso carnaval. Vereadora Marina Bragante, muito obrigado por nos atender, por estar aqui com a gente no All News. Volte sempre. Uma boa tarde e até uma próxima.